Olá a todos, é um prazer participar desse congresso da Ampon em formato inédito. Eu sou Felipe Vasconcelos e junto com Rodrigo Frade vamos apresentar o nosso trabalho, Sermões em Palimpsestos para flauta e sons eletrônicos, aspectos composicionais, acústicos e performáticos. Trata-se de uma pesquisa sobre música eletroacústica mista com suporte fixo, isto é, a parte eletroacústica encontra-se pré-gravada. Através dos estudos acústicos e dos descritores de áudio, pretendemos buscar soluções de equilíbrio sonoro e fusão entre as partes eletrônicas e acústicas, principalmente quando essa faz uso das técnicas expandidas. Neste momento, eu vou abordar algumas questões composicionais da peça. Como o título já revela, a peça trabalha com a ideia de palimpsestos. Palimpsestos são pergaminhos ou papiros antigos, dos quais eram apagados os textos que ali haviam, para poder reutilizar o material para colocar novos textos. Com o avanço da tecnologia, os textos antigamente apagados podem ser recuperados. No mesmo papiro, então, surgem 2 ou mais textos sobrepostos. Sobre o texto mais recente, podemos observar a sombra de um texto anterior. Os textos presentes no palimpsesto podem ser de assuntos totalmente diferentes, por exemplo, regras jurídicas ultrapassadas, cálculos matemáticos e etc. A possibilidade de compor uma música sobre uma parte já pré-existente nos remete à imagem do palimpsesto. Com isso em mente, compomos uma peça eletroacústica mista para flauta e sons eletrônicos. Na parte eletrônica, existem trechos de um Ave Verum Corpus do compositor William Byrd. Trechos dessa peça de Byrd surgem esporadicamente. Fragmentos aparecem a cada momento, criando assim uma polifonia de períodos históricos e estilos. Este trecho da peça demonstra mais uma sobreposição de textos. Primeiro, o multifônico da flauta faz ressoar um outro coral, desta vez um trecho da segunda cantata de Anton Weber. Este trecho desencadeia mais uma menção da música de Byrd. Existem outros tipos de sobreposições possíveis. Nesse trecho, por exemplo, a parte de flauta guarda bastante semelhanças com a peça de Edgar Varèse, Density 21.5. A parte final dessa peça elucida bem a característica do palimpsesto. Aqui, o trecho selecionado de Byrd é sobreposto pela flauta e os sons eletrônicos, e em uma situação em que não se misturam muito, deixando claro as propriedades particulares de cada um.
A seguir, o Rodrigo falará um pouco sobre os procedimentos de interpretação, os quais também podem ser vistos como texto que se sobrepõe ao compositor. Olá, meus amigos. Meu nome é Rodrigo Frade. Nessa parte da apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre as técnicas expandidas utilizadas na peça Sermões em Palimpsestos, do meu amigo Felipe Vasconcelos. Essa peça foi escrita para flauta e sons eletrônicos. É uma eletrônica pré-gravada, ou seja, um tape. Sendo assim, a gente precisa da amplificação do instrumento durante a performance. Vou falar sobre algumas características acústicas da flauta e como isso influencia no posicionamento dos microfones para a amplificação durante a performance. O som eólico é uma técnica em que o flautista direciona seu ar para fora do orifício do bocal para evitar, assim, o som natural do instrumento. De maneira geral, essa técnica funciona muito bem na primeira oitava da flauta, do Dó 4 ao Ré sustenido 5. Com relação ao equilíbrio sonoro dessa técnica durante a execução da peça Sermões em Palimpsestos, é importante que o intérprete se atente às dinâmicas notadas na partitura e ao resultado sonoro desejado. Para obter esse equilíbrio, o intérprete precisa balancear o nível de dinâmica para cada técnica, ou seja, mais intensidade para a nota em som eólico e menos para a nota em som natural. A nota mais grave da flauta é com o tubo todo fechado. Para a execução da primeira oitava, a gente vai abrindo esse tubo, ele vai diminuindo de tamanho e as notas produzidas vão se tornando cada vez mais agudas. A diferença de dedilhado da primeira oitava para a segunda oitava da flauta não tem diferença alguma. Apenas a mudança do tamanho do orifício, da coluna de ar e do ângulo que a gente sopra. Já na terceira oitava, a gente tem algumas mudanças sutis no dedilhado para que esse registro soe. Por exemplo, a nota Fá, no registro grave, na primeira oitava, tem esse dedilhado. Na segunda oitava, também esse dedilhado. E na terceira, a gente abre esse dedo aqui. Uma bifurcação que vai se tornar possível a execução do Fá no terceiro registro. Para a técnica do som eólico, como eu disse anteriormente, ela funciona muito bem na primeira oitava do instrumento, justamente porque são as notas fundamentais da flauta. O segundo e o terceiro registro são os harmônicos dessa primeira oitava. Sendo assim, é importante que o compositor se atente a escrever a técnica de som eólico para ter o melhor resultado no primeiro registro do instrumento. Quanto à amplificação dessa técnica de som eólico, é importante que o microfone fique na parte frontal superior do flautista, devido a dois motivos. Primeiro, porque, como eu disse, se a técnica de som eólico funciona bem na primeira oitava, que é onde o tubo vai diminuindo de tamanho, se a gente tem esse microfone localizado aqui, pode dar alguma diferença, pois as notas mais próximas do tubo, quando por exemplo, Sol, o Lá e o Si, o tubo vai ter esse tamanho. Se o microfone está localizado aqui, ele não tem uma boa captação. O som eólico é muito ruidoso. Então, é interessante que o microfone fique aqui, justamente para conseguir pegar esse som, mas ao mesmo tempo ainda dê para ouvir a nota. Pois se a gente coloca, por exemplo, o microfone aqui embaixo, ele vai pegar mais ruído do que o som da nota. Na técnica de tongue run,
o flautista deve usar um rápido golpe de ar e interrompê-lo com a língua posicionada entre os lábios. Tudo isso é realizado cobrindo totalmente o bocal da flauta. O som produzido por essa técnica é, sobretudo, percussivo e soa uma sétima menor abaixo da nota real. A peça Sermões em Palimpsestos explora a técnica de tongue-run em apenas duas notas, as notas Dó4 e Ré4. Para investigar o melhor posicionamento dos microfones para a amplificação dessa técnica durante a performance, fizemos um pequeno experimento. Essa nota foi tocada em dinâmica forte e captada por microfones em 3 posições diferentes. Primeiro, na parte frontal superior, a 20 centímetros do bocal. Segundo, na parte central superior, a 20 centímetros da chave do sol sustenido. E terceiro, na extremidade do tubo, apontado para o orifício do pé da flauta a 20 centímetros de distância. Para cada posição foram gravadas 4 amostras da nota Dó4 em tongue-run. A técnica de multifônico é aquela em que o flautista executa 2 ou mais notas simultaneamente. Nem sempre a sugestão de dedilhado notada pelo compositor na partitura irá funcionar, devido aos diferentes modelos e marcas de flauta. Sendo assim, o flautista deve experimentar um dedilhado eficaz. Tais dedilhados podem ser encontrados tanto em livros específicos do assunto ou em diversos sites e páginas da web. Na peça Sermões em Palimpsestos, por exemplo, temos o multifônico de Sol sustenido 4 e Lá 5. No modelo de flauta vazada, a posição de dedilhado sugerida pelo compositor não funciona tão bem. Sendo assim, colocamos uma imagem que mostra um ajuste de dedilhado, e a produção deste multifônico melhora consideravelmente. Neste trabalho, apresentamos como a música pode referir-se a si mesma, uma multiplicidade de fontes, citações e referências. Como Bério coloca, grandes obras incorporam uma quantidade incalculável de outros textos, nem sempre identificados na superfície, mas que estão mais ou menos ocultos e são assimilados conscientemente ou não pelos compositores. Sermões em Palimpsestos utiliza algumas técnicas expandidas para a flauta, como sons eólicos, multifônicos e tongue-run. Através dos experimentos, concluímos que 2 microfones, um colocado próximo ao bocal e outro colocado próximo ao pé da flauta, seria a microfonação ideal para executar essa peça. Claro que tudo isso deve ser associado à capacidade do intérprete de equilibrar as sonoridades das técnicas tradicionais e expandidas. É isso, agradecemos a todos que nos ouviram. Obrigado.